50% das mães acabam saindo do emprego, né, nos 18 meses seguintes da licença maternidade, ou por decisão pessoal, ou na maioria das vezes até por decisão da empresa. Essa é uma preocupação para a mulher, né? Essa é uma preocupação para a mulher. Para os homens, a hora de ter filho, se o filho é pequeno, e não é uma crítica, né, gente? Isso não é um julgamento, muito pelo contrário, né? Eu tenho um marido que me apoia em tudo, é super presente, divide tudo comigo e tal, mas a nossa preocupação com mães é diferente. Então, eu vejo, né, na mentoria mães muito aflitas, será que esse é o momento, não é o momento? Queria engravidar, mas vou ficar para trás na carreira. Né? Não é o momento de engravidar, porque a empresa agora talvez pode ser que me dê uma oportunidade. Né? E os homens muito mais livres nesse sentido, muito mais focados na carreira, provavelmente porque tem uma mãe, né, dando esse suporte em casa. E de novo, né, não é uma crítica, é a sociedade como ela está estabelecida. Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação: Érica Secato e Maíra Mainardi. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mães Terapia Podcast. E o nosso tema de hoje é um assunto muito polêmico, mas pouco falado ainda. Como fica a carreira da mulher depois dos filhos? Pois é. E para falar sobre isso, a gente trouxe a mentora de carreira, Débora Bolangno, tá certo? Acertei o nome? Que é mãe do Arthur, de 9 anos, e vai contar um pouquinho pra gente tanto da sua própria trajetória, quanto tirar algumas dúvidas relacionadas à carreira e à maternidade. Seja bem-vinda, Débora. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui. Primeira vez que eu participo de um podcast. Olha! Então, é uma honra. Estou me achando muito chique com esse microfone aí. Aí a gente ficou feliz de saber que você topou essa com a gente. Imagina, um prazer. E é porque eu falo muito sobre carreira no dia a dia, né? Mas com esse recorte da maternidade, que é tão especial para a gente que já passou por isso, então entendi como uma ótima oportunidade de vir aqui bater um papo com vocês. Que ótimo. E nada melhor que uma mãe, né? Pra falar sobre isso, né? Então, antes da gente começar a entrar nas nossas dúvidas, assim, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, pra quem tá assistindo também, qual que é a sua experiência na parte profissional depois que você se tornou mãe? Ótimo. A história é longa, né? Mas vou resumir. Eu não fui mãe muito jovem, eu já tinha 33 anos, já estava com a carreira ali mais ou menos encaminhada, mas foi muito engraçado quando a Má me convidou, porque a primeira coisa que eu lembrei foi que eu perdi uma oportunidade de assumir uma liderança por conta da gravidez. E foi muito assim, do tipo, convidada e desconvidada por conta disso. Na ocasião, né, eu ainda não tinha tanta maturidade, tanto repertório, apesar de já ter 32 anos, não me senti ofendida depois, né? Fiquei pensando, poxa vida, será, né, que era assim que deveria ter sido tratada a situação? Mas, né, logo a gente vai tocando a vida, as coisas se encaminham, e isso foi um episódio que eu só lembrei por conta da nossa conversa de hoje. A pessoa que assumiu também era muito competente, mas depois que eu voltei é que a gente fica, né, num grande desafio para se situar novamente na carreira, né, como voltar a se adaptar aos objetivos. Mas, em resumo, eu atuei 18 anos em empresa, corporativo, né, RH, na área de RH do mundo corporativo, e há 2 anos... 18 anos, Má. E aí há 2 anos eu fiz essa transição de carreira e atualmente eu empreendo, né? Faço coaching, mentoria de carreira, estou aí nesse desafio para a carreira, mas para a parte de mãe muito melhor. Sim. Né? Porque agora os horários são diferentes, a disponibilidade é outra, então consigo controlar muito melhor a minha agenda para todo dia de manhã acordar ali daquele cheirinho nele. Muito bom. Gostoso. E você fez essa transição, você acha que o fato de você ter se tornado mãe foi um divisor de águas, assim, para você mudar? Olha, Érica, não, porque eu tenho uma rede de apoio, felizmente, né? Sabemos que não é a realidade da maioria das mães. Não sei se da maioria não tenho esse dado, mas tem muita gente que não tem rede de apoio. Eu não, eu tenho minha mãe, meu pai, minha sogra e meu sogro, apesar de morarem em Jundiaí, mas são super disponíveis também. Então, ele foi para a escolinha com 2 anos, já teve toda essa, né, antes ficou com a avó, foi todo cuidado. Então, não, nunca
interferiu na minha decisão. A transição foi mais mesmo pela questão profissional, de querer conhecer outras coisas. Acabei saindo da empresa que eu estava há muitos anos para ir para uma outra empresa, e depois dessa outra empresa que eu fiz a transição. Legal. E você trabalhou muito tempo, né, em gestão de RH. Como que você via essa questão mesmo das mães quando que voltavam a trabalhar, né? Você mesmo passou por isso, você falou, né, que perdeu uma oportunidade de uma liderança. Como que era? Você via muito isso? Como que a empresa lidava com isso? Acho que tem algumas realidades diferentes, né? Esses muitos anos numa empresa, foi uma empresa grande, né? Uma empresa bem estruturada, que tinha ali certos cuidados que ainda assim, né, para quem está na situação, a mãe que está voltando, né, sente que perdeu lugar, sente toda aquela dificuldade de adaptação, mas ainda assim é uma empresa que tem um suporte. Né? A gente vê no mercado outros absurdos, né? Na verdade, a gente sabe que 50% das mães acabam saindo do emprego, né, nos 18 meses seguintes da licença maternidade. Ou por decisão pessoal, ou na maioria das vezes até por decisão da empresa. A empresa segura até onde ela precisa segurar, né? Algumas, né? E as mães também, né? Às vezes seguram até onde conseguem segurar, por conta das demandas financeiras, né, da necessidade do emprego, mas aí a dificuldade de conciliar, né, o tempo em casa com o tempo no trabalho acaba tomando essa decisão. E hoje, como mentora de carreira, você vê muito isso também? Como que é? Mas o que eu vejo muito? Eu vejo muito que essa, né, talvez seja um dado conhecido já por todos, mas que vale a gente ressaltar, essa é uma preocupação para a mulher, né? Essa é uma preocupação para a mulher. Para os homens, a hora de ter filho, se o filho é pequeno, e não é uma crítica, né, gente? Isso não é um julgamento, pelo contrário, né? Eu tenho um marido que me apoia em tudo, é super presente, divide tudo comigo e tal, mas a nossa preocupação com mães é diferente. Então, eu vejo, né, na mentoria mães muito aflitas, será que esse é o momento, não é o momento? Queria engravidar, mas vou ficar para trás na carreira. Né? Não é o momento de engravidar, porque a empresa agora talvez pode ser que me dê uma oportunidade, né? E os homens muito mais livres nesse sentido, muito mais focados na carreira, provavelmente porque tem uma mãe, né, dando esse suporte em casa. E de novo, né, não é uma crítica, é a sociedade como ela está estabelecida. E você sente que as mães, assim, porque eu passei por essa experiência, né? Eu sou bailarina de dança do ventre, enfim, e aí eu sou autônoma, né? Uma vida inteira sendo autônoma. E aí quando eu falei quero engravidar, eu queria alguma coisa um pouco mais estável, porque, assim, cada hora eu tinha uma quantidade de alunas diferente, cada hora eu não tinha muito... No final do mês eu não sabia quanto eu ia receber. Basicamente era isso, então. E aí eu quis fazer uma transição de carreira para eu ter um pouco mais de estabilidade. E o que você sente das pessoas que te procuram e que têm esse trabalho mais autônomo, assim? Você sente que de repente as pessoas querem transitar para um lugar mais estável, ou o contrário? Ou que as mães não são autônomas e aí depois que se tornam mães querem ir para um caminho mais autônomo? É isso, segunda opção, assim, totalmente. Acho que até a maternidade, o trabalho CLT oferece para a gente muitas vantagens, né? A licença maternidade, né? Os vales que estão ali garantidos, que querendo ou não, convênio médico, né? Tudo isso Ajuda, né? Ajuda a gente, inclusive, a tomar a decisão, né? De vou engravidar agora, porque tem todo esse suporte, né? Então, e aí a decisão, geralmente, de sair para um trabalho mais autônomo, com uma carga horária que você pode dividir de uma maneira diferente, vem depois da maternidade, né? O esforço, né, de terminar a licença maternidade, voltar a trabalhar, né, deixar o filho com alguém, com a escola, por mais que a gente confie, e acho que por mais que isso cada vez mais esteja ficando mais normal, né, não deixa de ser um momento sofrido para a mãe, né? Para os pais também, mas para as mães. Eu mudei. Eu fui pro CLT, tive o dom e voltei. Não, você falou que você foi para esse lugar, o meu foi o contrário. Eu tive o Vitor, na verdade eu tinha 26 anos, né? Já estava trabalhando no mundo corporativo, que eu comecei com 16. E aí quando eu sofri muito, assim, eu chorava muito, porque a licença ainda eram 4 meses. Com 5 ele foi pra creche. Nossa, 5 meses. E eu sofri muito, eu falei, nossa,
E eu sou péssima, né? E eu não podia sair, porque, na verdade, assim, são escolhas, né? Foi uma escolha que eu fiz, mas, assim, na verdade, a nossa situação naquele momento não dava para eu sair, porque praticamente eu era o sustento da família, sabe? Então, não dava. E aí, fui ficando. Enfim, me separei do pai, tá? Quando o Vitor já estava grande, casei de novo, e aí quis ter outro filho. Engravidei, trabalhando no mundo corporativo, e aí eu perdi o bebê. Na hora que eu perdi o bebê, eu falei, chega. Falei, chega, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu quero cuidar da minha família. E não era só o filho, sabe? Eu quero cuidar da minha família. Mas foi o gatilho pra você refletir. Falei, não, porque na minha cabeça, é óbvio que não foi isso, né? Mas assim, na minha cabeça foi o estresse, né? Que tudo bem, pode ter colaborado, mas assim, não foi só isso, né? Mas enfim, eu falei, não quero mais, eu quero sair e tal. Enfim, saí. E aí consegui engravidar de novo, e aí tive o neném. E assim, eu tô curtindo muito, porque eu tenho muito tempo com ele. Você sabe, você também me acompanha. A gente também tá curtindo. A gente curte pelas redes. Gente, é muito bom, é um privilégio. Muito bom, assim. Então, e não são todas as mães que têm esse privilégio, que conseguem, né, esse tempo. Mas é isso, assim, eu quis trazer essa história porque foi diferente do que você viveu, sim, né? E é difícil hoje as mães conseguirem viver isso, né? Assim, fazer essa transição de carreira, ainda mais depois de muito tempo trabalhando no corporativo, né? E uma coisa também, eu acredito que você deve escutar muitas mães, porque o meu caso foi muito, eu preciso de uma segurança maior financeira. Mas na hora que a criança nasce, tudo bem, você precisa da segurança financeira, mas tem tanta coisa mais do que isso, né? Que claro, de novo, é um recorte, né, de onde eu estou inserida. Que não é só isso, né? Você não quer só ter grana para pagar a escola, e o convênio médico e tudo mais. Você quer ter um tempo, né, com a criança. Então, acho que até por isso, né, que as mães acabam tomando esse caminho mais autônomo, como você mesma falou, né? Que agora você consegue fazer seus horários. Deixa eu pensar, poucas coisas são justas, né? O que é justo, mas não é justo ter que escolher entre o sustento da família e o tempo com o filho, né? Se a gente for pensar, essa é tudo é escolha, a gente pode tomar umas decisões, mas que decisão difícil essa, né? Então, assim, eu, né, trabalhava muitos anos já numa empresa, então eu nem cogitei sair da empresa naquele momento. Ao contrário, né? Também a gente precisa falar dessa parte, né? Do quanto as mulheres também que estão muito envolvidas com essa questão de carreira, de desenvolvimento, de crescimento, tem até um certo sofrimento aí de passar 7 meses de licença maternidade, né? Dessa coisa de amo meu filho, quero muito estar com ele, mas cadê a outra parte da minha vida, né? De me arrumar, de trabalhar, de conviver com pessoas, tal. E aí a gente também se cobra de novo, né? Porque fala, nossa, não era para eu querer voltar, mas eu quero. Mas esse ponto é muito bom mesmo, né? É sempre uma carga em cima da gente, né? Você falou isso, eu lembrei que eu tenho uma colega minha que ela trabalha numa empresa, ela já tem um filho, não lembro a idade, 8 ou 9 anos, e ela teve um neném agora que já fez um aninho. Ela voltou a trabalhar, ele tinha 2 meses. Porque a empresa pagou, né, a volta, pagou a licença dela. Eu não sei como que funciona isso, eu não sei se ela é PJ, eu não sei como que funciona. Não sei mesmo. Mas ela voltou assim, mas ela voltou depois de 2 meses, eles pagaram para ela voltar. E aí, assim, né, claro que ela é julgada por todos os lados, né, porque ela quis voltar, mas ela é muito, assim, workaholic, sabe? Ela quer trabalhar, ela gosta, ela tem um amor, uma paixão por isso. E aí eu, claro, acabei fazendo um julgamento, né? Porque eu olhei e falei assim, nossa, gente, eu nunca faria isso. Falei, meu Deus, 2 meses, eu tô querendo ficar em casa, mas assim, foi um julgamento, né? A gente julga. Mas hoje eu percebo que não é a realidade dela, aquilo faz sentido para ela. Para mim hoje isso não faz o menor sentido, assim, por dinheiro nenhum. Mas é isso, assim, é o que você falou, a gente sempre carrega essa culpa, né? Essa coisa de, assim, se você para,
é porque você parou. Se você Se volta. você volta muito rápido, é porque você voltou, né? Então, acho que a gente sempre carrega isso. Eu queria te perguntar uma coisa, mais relacionada a empresas mesmo, assim. Você vê ainda hoje muitas mães sendo demitidas depois que voltam da licença maternidade? Olha, tem esse dado, né? Assim, isso é um dado, né, de mercado, desse número que eu até comentei, de 50%, né, das mães serem demitidas depois, até 18 meses depois do retorno da licença. Hoje eu falo bastante disso até nos processos de mentoria, porque a gente precisa ler esse cenário, né? Precisa entender, esse é um dado, né? Então, assim, não adianta achar que isso não vai acontecer com você. Então, para tomar uma decisão de carreira, né, de carreira e de vida pessoal, precisa considerar esse dado. Eu sempre oriento, não sei se orienta é o melhor termo, eu sempre falo para as pessoas que estão fazendo trabalho comigo que nunca deixe, né, nunca abra mão, né, do seu momento de maternidade, de ser mãe por uma situação dessas. Né? Você pode ser demitida do retorno? Pode. Assim como você pode decidir não ter o filho naquele momento, né, E ser demitido do mesmo jeito, ou não chegar onde você gostaria de chegar, não ter a promoção que você gostaria de ter. Então, né, aí já é uma percepção pessoal minha, valores, né, a gente vai falar disso um pouco talvez, eu não adiaria uma decisão dessa, até porque a gente sabe, né, tempos, a mulher tem tempo, né, para decidir ser mãe e tal, não adiaria isso por conta de carreira. Mas, né, de novo, cada um tem a sua prioridade, sabe, do momento. Então, assim, isso é um dado, né? Pode acontecer com você. Aí você tendo esse cenário, você vai optar por ter o filho naquele momento ou não, sabendo que talvez depois você tenha que reprogramar. Mas existe, mas é muito comum, né? Talvez grandes empresas não façam isso com tanta frequência, porque, né, gera uma percepção ruim de mercado, né? Tem toda uma imagem que eles têm a prezar. Um suporte, assim, tem um suporte maior, né? Talvez não tenha tanto impacto, né? Mas, né, empresas menores, tal, isso é muito comum. Bastante, né? E aí, falando de um passo antes, né, na parte da contratação, existem algumas empresas, a gente sabe que na hora de contratar, consideram contratar ou não mães, porque são mães e porque provavelmente vai ter que faltar no trabalho, porque vai ter que buscar o filho na escola e tal. Como que é isso? É antiético, de repente, o gestor da empresa, né, na hora da contratação falar, olha, você tem quantos filhos, você é mãe solo, tal, para considerar isso ali na hora de, eu vou fazer... Como que é isso? Uma percepção sua, assim, se as pessoas que chegam até você falam sobre isso e também se isso é uma coisa correta de se fazer, enfim, não sei se a gente pode usar esse termo de ser correto ou não, mas queria que você falasse um pouco sobre esse lugar da contratação, as mães sendo contratadas. Eu acho que antiético, né, tudo isso é pesado, porque eu também consigo enxergar muito o lado do empregador. Né? O empregador, ele também precisa ali ter, né, profissionais produzindo no tempo que ele precisa. Obviamente, assim, perguntar, esse tema, né, que sempre a gente vê no LinkedIn, né, aquelas grandes reclamações, textos e tal. Por quê? Você vai contratar uma pessoa, estabelecer com ela um contrato de trabalho. Ela precisa saber que ela precisa estar presente em tais horários, que ela tem direitos e deveres. Né? Então, ela tem direito de, acho que é um dia, né, que é muito pouco, por ano, acompanhar o filho, que a gente sabe que, dependendo um dia por ano, que a liderança pode ou não flexibilizar isso. Passa a ser antiético quando a pessoa quer saber e aceitar ou não a condição da pessoa para admiti-la. Porque, assim, eu estou sendo admitida na empresa, eu sei para que é o cargo, eu sei o horário que eu vou ter que trabalhar. Então, eu vou precisar dar conta, né, de quem vai cuidar do meu filho, em que horário, para eu poder estar aqui trabalhando. Claro que a gente está falando de um universo de trabalho muito maduro, muito autorresponsável, né, e as relações de trabalho nem sempre são assim tão claras. Então, por isso que eu até não tolero, mas entendo a preocupação do empregador. Sim. Né, com essa questão. Claro que a gente aí vai para um lado mais de humanização, de empatia, mas tem as duas percepções para a gente interpretar. Tem, porque assim, eu também trabalhei muito tempo no corporativo e fui líder, né?
Então, a gente vê muita coisa. Então, eu consigo também enxergar um pouco o lado do empregador, né? Porque eu estava ali como líder representando a empresa, né? Então, assim, eu via muito, assim, eu sempre tive empatia, isso é uma coisa que eu sempre tive, eu acho que eu sempre fui humanizada e tal, mas às vezes eu ficava, sabe? Eu falava, pô, peraí, né? Ah, é só um dia de atestado no ano? Mas não, a empresa era super flexível, a empresa que eu trabalhava era super flexível, eu nunca tive problema com isso, nem eu e nem as pessoas que eu já trabalhei. Mas às vezes tem algumas pessoas que não são responsáveis e acabam abusando um pouco, né? Então tem isso, sabe? Assim, eu sou muito a favor dos benefícios, né? Que a gente tenha muitos benefícios, que a gente consiga dar conta e que a empresa dê esse suporte para a gente poder dar conta. Mas eu também entendo, assim, como a Débora... Eu acho que desse ponto, Érica, o legal é assim, não dá para rotular, né? Dizer sim ou não, é mãe o contrato, não é mãe, né? Porque tem perfis e perfis. Então, uma coisa também que eu percebo muito é o quanto nós, mulheres, voltamos melhores para o mercado de trabalho depois da licença maternidade. Né? O quanto a gente amadurece, o quanto a gente tem muito mais clareza do porquê, né? O quanto o motivo para a ação passa a ser o filho. Sim. Mas eu percebo que as pessoas dentro da empresa, principalmente os homens, né, que não passam por isso e tal, eles não têm essa dimensão. Eles imaginam o quê? Que o rendimento vai cair, né, porque vai ficar preocupada. Claro, a gente vai ficar. Vai ficar. Mas sim, o propósito muda, né? Muda ali o porquê. E muitas vezes a mulher que volta, algumas voltam porque tem aquela necessidade, como você disse, de se arrumar para ir trabalhar, de conviver com outras pessoas e tal, mas acredito que a maioria das pessoas voltam porque elas precisam do dinheiro, né? E ali elas precisam mesmo, né? Porque tem gente que precisa pôr o arroz na mesa, né? E sim, eu entendi. E eu também consigo entender o lado do empregador. Eu também tive escola e assim, você conta com a pessoa, né? Eu contava com as minhas professoras de dança, quando elas não iam, eu tinha que me virar nos 30. Mas existe esse lado, o lado humano que você falou, né? Da gente ir tentando equilibrar e nem todas as empresas, nem todos os líderes conseguem, né? Ter isso. Mas é legal a gente ver também o lado do empresário que tá ali, né? Eu acho que a polêmica toda dessa coisa do ético, antiético vai em torno disso, né? Nem toda mulher que tem filho vai ter um problema de sair todo dia, né? Nem toda. Então, assim, o que falam que é invasivo, perguntar com quem você deixa, o que você faz, que hora, porque a pessoa, a gente entende que já pensou nisso, que já se estruturou, que já tem uma escola, que já sabe quem vai cuidar. Né? Afinal, a mais preocupada e interessada no próprio filho, né, são os pais, né, ou é a mãe. Né? Então, assim, se eu estou me disponibilizando para uma vaga, porque muito provavelmente eu já ajustei a minha estrutura para estar aqui. Eu lembrei de uma coisa, de uma experiência minha. Quando o Vitor nasceu. Ele nasceu prematuro e aí ele nasceu com um probleminha no coração. E foi pra creche com 5 meses. E aí, assim, ele ficava muito doente e ele ficava, às vezes, com a boquinha roxa, não sei o que. Então a gente tinha que correr pro cardiologista pra fazer exame, não sei o que, tá. E outras coisas que ele pegava lá na creche, né? Eu, nessa época, não era líder ainda, tal, e eu tinha uma chefe direta, que na verdade não era minha chefe, mas tinha uma chefe ali, e tinha o gestor, né, de todo mundo ali, chefe dela também. E ela tinha tido bebê uns meses antes de mim. Ela teve em fevereiro, eu tive em maio. E ela tinha todo um suporte, ela tinha rede de apoio, mãe e tal, Olha, eu tenho mãe, eu tinha minha sogra, mas eu queria cuidar do meu filho. Sim. Né? O meu filho ficava doente, eu estava lá com ele, sempre. E aí acabei faltando muito nesse começo. E aí ela veio, ela tinha acabado de ser mãe, ela é mulher, e ela veio. Te descascou. Nossa, eu chorei tanto nesse dia, e aí eu fui conversar com o meu gestor, porque eu fiquei preocupada. Aí eu fui lá, sentei na frente dele, falei, olha, desculpa, né, tá acontecendo isso e isso, não é porque eu não quero ser mal vista. Aí eu falei e tal. Ele falou, mas tá tudo bem. Ela foi demais, né? Ele falou, tá tudo bem, eu sei quem você é, eu sei a profissional que você é, eu sei que é um momento, que é uma fase. Inclusive, um mês depois ele me promoveu.
Então, assim, você levou uma a gente descascada fala à toa, né? muito, e a gente fala muito, né, de ser o homem e tal, foi uma mulher. Foi uma mulher, exatamente. Não dá pra gente esperar, né, que o outro haja como a gente agiria. São humanos, né? Sim. Humanos, além de tudo. Da mesma forma que a gente fala para não ter generalização na hora do contratar, na gestão é a mesma coisa, né? Nem toda mulher que é mãe vai ser uma gestora que vai entender isso. E nem todo homem que talvez nem é pai ou não se responsabiliza por esse ponto na família vai deixar de entender. Muito pelo contrário, o que eu tenho acompanhado são homens com uma gestão bem humanizada. Ah, que bom. E eu tive muito, assim, a maioria foi homem E nunca teve e nunca tive problema. Não, nunca tive. É bom falar isso também, né? Sim, é bom ver o outro lado. Cada vez mais, eu estava inclusive agora num papo antes de vir para cá sobre isso, assim, né? Das relações de trabalho, futuro do trabalho. Então, cada vez menos a gente vai ter gestor, né? Te motivando, cuidando de você, que profissional hoje precisa ser muito mais autorresponsável, né? Autogerenciável. Então, Depois assim, da né? pandemia, acho que isso, né? Ótimo Com ponto. home office, né? Tudo. Então, assim, talvez a gente não precisa esperar tanto que o outro entenda as nossas questões, né? A gente precisa, cada vez mais, é esperado das empresas administrar esse tipo de situação. Né? Cada um tomar a tua parte na relação. Sim. Queria voltar numa coisa que você falou em relação a uma outra pergunta que a gente fez, que é essa atividade extra, né? Maternidade. Que muitas mães voltam, né? Para se sentirem bem, para aumentar a autoestima, além da parte óbvia que é o dinheiro. Como que é, assim, nas pessoas que você faz a mentoria e tal, o pessoal, você sente essa coisa das mulheres de ter essa necessidade de ir para o mundo, de se sentir mais mulher, mais potente, depois que tem os filhos, mas que precisam voltar para o mercado de trabalho, ou pensando no mundo corporativo, ou em um trabalho autônomo, enfim? De um modo geral, Érica, as pessoas que vêm procurar já um trabalho de coaching, de mentoria de carreira, estão buscando, né, se desenvolver na carreira, se posicionar diferente no mercado de trabalho. Então, dos meus clientes, a maioria já são mulheres, né, ali na faixa dos 35, 40 anos, que os filhos já passaram dessa fase mais difícil, que a gente sabe, né, que é a fase do pequenininho, escolinha, 2, 3 anos, já venceram essa... E aí já estão muito mais seguras para voltar a investir muito mais na carreira. Sim. Por exemplo, difícil fazer uma mentoria quando você está ainda nesse sofrimento de não sei se eu fico no corporativo, se eu saio, se eu mudo, que é essa etapa que muitas mulheres estão migrando do trabalho formal para o informal. Aí a gente tem outras questões para pensar a longo prazo, que aí é menor contribuição previdenciária, tem outras questões do cenário que vão se transformar também com essa migração. Porque eu conheço pessoas que foram profissionais do mundo corporativo, sérias, empenhadas tal, que com a pandemia, né, revisitaram essa questão dos valores, o que eu estou fazendo, a minha vida, trabalhando 15 horas, minha família, e se reposicionaram e hoje fazem bolos, doces, né, empreendem num ramo totalmente diferente, e mudaram de vida para ficar mais perto da família. Então, não sei se a pandemia aí houve uma mudança de valores drástica, né, por essa situação coletiva. E assim, dentro das empresas, você vê uma grande mudança assim, nos benefícios para as mães, que colaborem para que elas fiquem, porque igual você falou, esse dado de 50% das mulheres podem ser demitidas após a maternidade, né? Isso é um dado que acontece. Mas assim, você vê o movimento das empresas em reintegrar essas mulheres, em fazer com que elas consigam permanecer e trazer mais benefícios, como, por exemplo, a licença maternidade estendida. Tem aquela questão também que a empresa pode ou não dar 15 dias, se eu não me engano, de amamentação a mais, né? Que a mulher pode fazer... Ou sai uma hora antes, ou fica 15 dias. Você tem visto esse movimento, assim, das empresas? De novo, né? Citando a pandemia de novo, muitas coisas da relação de trabalho mudaram depois disso. O que as mães mais querem, talvez mais precisam, eu vou generalizar um pouco, mas é uma carga horária mais flexível, possibilidade de trabalhar em home office. Há um movimento para isso. Muitas empresas ficaram muito bem no home office e permaneceram e assim estão. Outras voltaram totalmente, o que piorou a situação.
né? Porque quem tem filho da idade dos nossos aqui, 8, 7 anos, viveu 2 anos ali grudado, depois para refazer, né? É muito complexo. Cortar mais um cordão umbilical. Cortar de novo é muito complexo, né? A gente se reestruturou pensando nesse home office. Eu acho que o benefício mais bacana para mães nessa questão do retorno da licença maternidade é esse, né? Horários mais flexíveis, o home office, mas nem todas as empresas estão abertas para isso. Tem algumas coisas que são assim, grandes programas, né, que são muito legais também, né, de discutir, de ter esse espaço para as mães conversarem, apoio para a saúde mental, tudo isso. Mas eu costumo dizer que tem coisas muito legais, muito boas, mas na prática, né, a teoria tem que ser a mesma. Né? Tem que os líderes estarem alinhados com essas políticas, né, para na hora de, às vezes, abrir uma exceção, ser um pouco mais flexível, estar coerente com o que a empresa está pregando. Né? Na prática, às vezes, funciona muito mais. Né? Pode entrar um pouco mais cedo hoje, amanhã você compensa, do que uma bela reunião com uma linda palestra, né? Falar bastante coisa bacana, que também é importante, mas na prática não tem o mesmo efeito. Sim. Eu lembrei de outra coisa. Eu adoro. A gente tem uma vizinha nossa. Que ela trabalha, se eu não me engano, ela é farmacêutica, não sei exatamente onde que ela trabalha. É numa farmacêutica. Ela voltou a trabalhar, a neném tinha 6 meses, acho que vai fazer 1 ano agora. E aí ela falou que junto com ela engravidaram acho que mais 2 ou 3, não sei. Eu sei que quando ela voltou, o chefe delas montou um espaço lá para os bebês, para as crianças, acho que até as crianças de 3, 4 aninhos também estão lá, e elas bancam uma pessoa para cuidar. Mas eu achei muito legal, porque é uma empresa pequena, né? E o que ele fez? Ele foi lá e acolheu e deixou todo mundo ali, não perdeu, né? De alguma forma ele também tinha os interesses dele, mas também tá tudo certo, né? Eu achei muito, muito legal, assim. Porque o que você falou, né, de na teoria uma coisa e às vezes na prática é outra, nas empresas grandes, assim, é mais fácil a gente ver isso, né, de na teoria uma coisa e na prática é outra, porque são muitas pessoas, são muitos líderes, né, e a empresa é feita de pessoas. E nem todos os líderes, eles vão lá, vão fazer o que a empresa está dizendo ali, esqueci, não é norma, é... Regulamento. Bom, a política da empresa. Tá. Vamos seguir ali a política da empresa, né? E eu achei legal que é uma farmacêutica e é pequena, né? E o cara foi lá e acolheu todo mundo. Talvez por ser pequena tenha até mais essa flexibilidade, né? Mas você está falando de farmacêutica, eu lembrei também um exemplo muito bacana. Uma pessoa muito próxima a mim, que mudou de emprego recentemente e falou na entrevista, olha, né? E ela estava numa empresa, foi convidada para ir para outra. E ela falou, né? Eu estou querendo engravidar. Gente, isso, né? Nas conversas que a gente vê, no cenário que a gente vê, já seria um não. Já tem né? Corta, chama outra, essa daqui não dá. E muito pelo contrário, foi acolhida, mantiveram a proposta, pode vir. Se você engravidar daqui 1 mês, você tem nosso apoio. Então, assim, que legal. Puxa, aqui, né? Se a gente vê, às vezes a gente tira também, né, exemplos ruins, mas tem muita coisa bacana acontecendo. Tá mudando, né? A esperança. Mas puxando esse gancho que você falou, o que você aconselha, assim, as pessoas, de uma forma genérica, óbvio, você não tá dando uma mentoria, assim, mas as pessoas que pretendem, estão nessa idade fértil, que têm essa vontade de engravidar e que estão nesse processo de ou mudança de carreira ou num processo de ser promovida e, sei lá, querem engravidar mês que vem. Você acha que isso é algo que tem que ser falado? Não tem que ser falado? Porque na minha cabeça, ninguém tem nada a ver com o que eu vou fazer na minha vida pessoal, mas essa pessoa foi lá e quebrou a bolha, assim, né? Falou, quero engravidar e assumiu esse risco, e talvez até pela forma dela bancar, as pessoas até admiraram, assim, isso nela e falaram, nossa, essa mulher aí não vai dar problema, né? Porque ela tá sendo muito honesta. O que você aconselha, assim, essas pessoas que estão nesse processo ou que estão tentando? Porque eu não sei se é uma coisa que você deve falar, mas ao mesmo tempo tem muita empresa, nossa, deu golpe, né? Entrou aqui pra... Enfim. Eu gosto bastante desse assunto, né? Porque eu, apesar de trabalhar com carreira, né, com desenvolvimento, eu sempre falo pro pessoal, né, imagina um círculo assim, né, a nossa vida.
a carreira ela ocupa um espaço dentro, né? Tem muitas outras coisas transitando. Às vezes tem gente que inverte isso, né? É a carreira e a sua vida lá dentro, né? A hora que sobra, né? A hora que dá, chega em casa, toma banho, dorme, acorda, vai trabalhar de novo e assim, não tem espaço para viver. Assim, a partir do momento que a gente aí, todo um processo, né? Investe em autoconhecimento, você amplia a tua autoconfiança, você conhece o teu potencial, estuda um pouco do mercado, amplia a visão e percepção. Obviamente, de novo, que você falou, nesse recorte que a gente está privilegiado, né? Você consegue tomar decisões de maneira diferente. Assim, é caso a caso, mas eu entendo que dependendo da posição que você ocupa, então, por exemplo, se você é diretora de uma unidade, né? Se tem toda uma estratégia da empresa na tua mão ali, precisa comunicar, né? Porque você também você está liderando a vida de outras pessoas que também podem estar também esperando e dependendo das suas decisões para tomar as suas decisões pessoais. Então precisa comunicar. Essa questão, essa pessoa conta, ela estava empregada, estava tendo um convite para migrar, precisa contar. Né? Então, assim, eu acho que se você está levando a tua vida normal, trabalhando, tocando seus projetos, já está na empresa há algum tempo, né? Não está visando um próximo cargo, concorrendo a nada, participando de nenhum processo, é uma decisão totalmente pessoal, né? Você decide e comunica ao empregador. Agora, dependendo do tanto de pessoas que você influencia, né, também pensando que haverá um retorno, né, tem um pós-maternidade, é muito importante que essas coisas estejam claras e não combinadas, mas comunicadas. Isso, né? Sim. Eu assisti uma palestra esses dias e a moça, eu esqueci o nome dela. Ela viu, eu sempre faço assim. E ela falava muito isso, assim, de que a gente, nós mulheres, a gente reclama muito, claro, a gente tem razão, né? De que a gente não tem voz. Muitas vezes realmente a gente não tem voz e tudo, isso é um fato. Mas que, assim, por exemplo, os homens, eles realmente, muitas vezes, eles não querem mesmo ouvir. E aí a gente acaba ficando quieta, né? Então, assim, é o que a Débora tá falando, assim, a gente precisa falar, a gente precisa comunicar, a gente precisa... Tá, você não vai me dar voz? Não, vai sim, porque eu vou falar, entendeu? Eu tô aqui, eu vou falar. Então, falando um pouco, trazendo isso um pouco para o nosso assunto aqui, que é a maternidade, eu também tenho alguns exemplos meus em relação a isso, né? E teve uma vez que a gente tava numa reunião super importante, tá, não sei o que, tava na hora de buscar meu filho, né? Buscar não, porque ele voltava de perua, mas estava só eu e ele morando aqui em São Paulo. Estar em casa. Ele tinha 8 anos, ele tinha chave de casa já, mas gente, 8 anos. Não conhecia ninguém. Aquilo foi me dando um negócio, eu parei a reunião de todo mundo. Eu só levantei a mão e falei assim, desculpa, mas eu preciso ir embora por causa disso. Tranquila, Maíra, vai embora. E assim... ninguém ficou falando depois, ninguém pegou no meu pé, ninguém ficou, sabe? Foi super tranquilo. Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa também falar. Às vezes a gente reclama que a gente não é ouvida, mas quem vai fazer a gente ser ouvida? A gente mesma. Porque ninguém vai parar para falar, não, pode falar. Né? As pessoas também estão ocupadas com a vida delas, né? Elas não vão querer... Tem uma colega minha também que ela tava nesse caso, assim, ela tava tentando engravidar... Aí não estava conseguindo e tal, e ela recebeu uma proposta de emprego. E aí ela aceitou, falou, não, vamos adiar esse plano. Engravidou. E aí, quando ela engravidou, ela falou, sou lascada, eu acabei de aceitar uma proposta, assim, irrecusável e tal. Eu falei, não era pra ser agora. E aí é muito louco, porque a gente acaba se sentindo culpada por ter engravidado. Não, sabe? Mas tudo bem. Mas eu consigo compreender a preocupação dela. E ela ficou super preocupada, tal, na hora que ela foi comunicar a líder dela, era uma mulher e tal, mas ela tinha uma postura mais rígida, assim, né? Ela falou, nossa, vou tomar um esculacho, assim, porque foi coisa de 1 mês, acho que menos que isso. E aí, quando ela contou, a pessoa falou, por que você tava com tanto medo de me contar? Vem aqui, me dá um abraço, parabéns, vamos celebrar juntas, estamos aqui com você. Você vê? A gente nunca sabe. Devia ser sempre assim. Mas a gente sabe que não é, por isso que a gente tá debatendo. Por isso que a gente tá debatendo isso também, né? Porque E isso que a Mayra falou do se posicionar, da gente também estabelecer os nossos limites, é muito importante. Porque, aliás, eu ouvi essa frase essa semana e já estou usando para tudo, que é ninguém sabe o que o calado sente. Ninguém tem obrigação. Meu pai falava isso. Não, eu adorei, gente. Um cliente meu falou isso, eu falei, nossa, vou usar isso para tudo.
Só que ele falava, ninguém sabe o que o calado quer. Ninguém sabe o que a calada quer, ninguém sabe o que ela... Ninguém ia falar, alguém tu precisa ir embora agora pegar o filho na escola? Claro que não. Ninguém vai falar, fale agora, eu quero se para sempre, né? Não, se a gente, e isso tem tudo a ver também com essa questão de posicionamento, a gente também procurar mercado, né? Que nem a gente está falando aqui, 3 exemplos de empresas de indústria farmacêutica que tem mais... Bom, então, talvez seja esse o caminho, né? Vou me preparar, vou buscar emprego nessas áreas. A gente sabe que tem ramos de atividade, né, que são mais hierarquizados, talvez até um pouco mais, uma dominância ali mais masculina e tal, regras mais rígidas. Talvez, né, a mulher também que precisa fortalecer a autoconfiança, se posicionar, melhorar currículo, né, estar sempre estudando, se desenvolvendo, apesar da gente saber do desafio do tempo, para poder também escolher oportunidades mais viáveis. Pegar as rédeas também, né? Porque lugar, né? Eu acredito muito nisso, assim, o mundo tá aí, a gente sabe que existem essas coisas, essas cobranças em relação às mulheres e tal, mas a gente sabe que é assim. O que eu vou fazer a partir disso, né? A partir disso, a gente pode até se revoltar. A gente pode falar, pode reclamar, pode mas vamos agir. Mas vamos... É o que a gente... Todo episódio a gente fala isso. Vamos se mexer. Né? E aí o vamos agir nesse caso talvez buscar, né? Tem muitas mulheres que viram mães e se tornam empreendedoras depois, né? Muitas. E tudo... Eu tenho acreditado cada vez mais nisso, né? Essa coisa do reclamar, né? Da gente inflar, não é porque você não pode mudar tudo, que você não pode mudar nada. Né? Então, assim, a gente está aqui falando um tema que pode despertar reflexões em algumas mulheres e tal, e a gente não está querendo brigar contra a maré, né? Não, todas as mulheres têm que ser aceitas, todas as empresas, todas as mães têm que poder sair todos os dias. As coisas não funcionam assim. Sim. O que a gente pode fazer é influenciar, né? De uma maneira ou de outra, levar o nosso conhecimento, a nossa experiência, fortalecer essa questão, né, da autoestima da mulher, principalmente. Acho que esse é um dos grandes pontos, né? Nasce a mãe, nasce a culpa, né? Tudo a gente está se cobrando, tudo a gente está achando que está ruim e tal. Então, assim, precisa se cuidar, né? Fortalecer a autoestima, ampliar o autoconhecimento, estudar, se preparar para a gente criar oportunidades. Né? Não é porque aquele empregador te deu um não que todos são ruins, péssimos e vão te dar não, muito pelo contrário. Né? Acho que a partir do momento que a gente também se valoriza mais, conhece a nossa importância, sabe do nosso potencial, a gente busca o nosso lugar, né? Em outros lugares. É a empresa que perde por não contratar uma mãe que volta cheia de propósito, cheia de motivação, né? Cheia de força ali, uma força totalmente diferente, né? Para colocar em prática no mundo do trabalho. Nossa, essa foi boa. Foi daquelas que a gente vai tatuar na testa. Depois você recorta e me manda. Já deu um corte. E o que você falaria assim para as mulheres que querem ser mães e que estão com muito medo por conta da parte profissional? O que você, além de tudo isso lindo que você já falou, tem mais alguma coisa que você poderia falar? Porque isso aí é muito bom. Não, mas é isso, assim, porque eu vejo muito isso, vejo muitas mulheres que estão adiando o sonho. Quando é sonho, né? Porque às vezes não é, gente, tá tudo bem. Você seja mãe, se você não quiser, tá tudo certo. Mas assim, tem um grande sonho de ser mãe, mas tá com muito medo por conta da vida profissional, assim, principalmente, né? Além dos outros medos. Nossa, é uma parte difícil essa pra mim, porque eu tô bem convivendo com pessoas que estão querendo engravidar e estão tendo grande dificuldade. Então, assim, acho que esse é um ponto importante. A gente não controla tudo. Nessa questão da maternidade, às vezes, e aí de pessoas que estão muito empenhadas nessa questão do crescimento no mundo corporativo, querem controlar, né, as coisas, todas as variáveis, tal, essa parte dificilmente a gente consegue controlar. Então, assim, para umas pessoas é muito fácil. Para mim, graças a Deus, foi muito fácil decidir, parei de tomar o remédio, 3 meses estava grávida. Para outras pessoas é muito difícil. Tem muitas pessoas que não conseguem. E isso vira uma outra questão para lidar. Então, assim, essa não é uma questão que a gente controla. Então, não dá para decidir, eu vou engravidar no final desse ano. Né? Prepara o contexto, né? Cuida da saúde mental, tenta o que for possível, né, de previsibilidade, cuidar. Né? Essa questão do trabalho, onde é que eu posso me alocar, me realocar depois, né? Ampliar as oportunidades, criar outras possibilidades. Mas não adia, né, esse sonho de ser mãe, se realmente for um sonho, como a Erika falou, para um momento que você entende que vai ser o momento ideal. Não dá, o que eu quero dizer assim, não dá para encaixar a maternidade, né, naquele momento da vida que a gente decidiu. Não é assim que as coisas acontecem.
né? Os nossos filhos, eu costumo até brincar, eu trocava isso com algumas amigas na época da RH, que os nossos filhos são os nossos PDIs, né? Que é o que a gente chama em RH do Plano de Desenvolvimento Individual. Então, às vezes tem tanta coisa que a gente precisa melhorar, que a gente não consegue, não entra em contato, e vem o filho, né? Às vezes é aquela pessoa mais quieta, mais reservada, o filho fala com todo mundo, abraça todo mundo, beija todo mundo. Então, assim, né? Aliás, acho que pouca coisa, né, dentro da maternidade a gente controla, né? Quero muito amamentar e não consegue, quero muito ter parto normal, não consegue. Então, assim, são muitas variáveis para lidar. Então, se prepara pessoalmente para esse momento, né? A carreira, acho que a gente sempre tem condições de se reposicionar, seja no corporativo, seja empreendendo, né? E, de novo, ninguém... Gente, uma percepção pessoal minha, tá? Isso pode estar errado, pode nem coisa, mas assim, ninguém se arrepende de ter um filho. Né? Agora, talvez você se arrependa de ter deixado para depois, de adiar, de não ter tido, né? E aí dificilmente dá para voltar atrás. E em relação ao trabalho, né? Às vezes a gente não consegue exatamente o trabalho que a gente quer, no posicionamento que a gente quer de carreira, mas dá para fazer dinheiro de algum jeito, sei lá, né? Às vezes a gente tem que dar uns passos para trás, né? Eu imagino, isso você pode falar melhor que eu, mas a gente dá uns passos para trás, mudar totalmente, mas está precisando muito, sei lá, compra um leite condensado, faz um brigadeiro, vai vender em qualquer lugar e isso é possível, mas é isso que você falou, né? O filho às vezes. E é a gente que faz, né? É a gente que faz o dinheiro, independente de onde a gente estiver. Eu acredito muito nisso, assim, né? Trabalhei muito tempo no corporativo, ganhei bem e tal, mas assim, eu acho que sair, conseguir continuar ganhando a mesma coisa, fazendo outras coisas. Então, assim, eu sempre acho que a gente produz, né? E quando a gente é mãe, o propósito é o quê? O filho. Então, dá muito mais motivação, né, pra gente fazer. E só complementando um pouco do que a Débora falou, a maternidade, na verdade, ela vem mostrar pra gente que a gente não tem controle de absolutamente nada. Quando vai nascer, quando não vai, não tem controle de nada. Então é isso, assim. Na marra a gente aprende isso. Eu também sou do ninguém se arrepende de ter um filho. Tenho 2 e amo loucamente. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o melhor plano de desenvolvimento individual que eu tive. Então, Aí eu vou também. é isso. É isso, né? É isso. Obrigada, Débora. Adorei. Muito obrigada. Nossa, foi muito bom o nosso papo. A gente queria muito agradecer vocês que assistiram. Não se esqueçam, então, de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar, mandar pro mundo. Porque maternidade e carreira é assunto para todo mundo. Pra todo mundo. Inclusive pros pais. Eles têm que saber. Eu sempre falo isso, né? Em todo episódio. Os pais têm que ver isso aqui.